Capítulo 2 Araçatuba. A viagem foi vagarosa como de sempre, mas para mim isso era interessante porque eu observava com interesse nunca sentido o panorama que ficava. Florestas, marginais do Tietê, lavouras viçosas e pessoas de diversas nacionalidades cuidando das plantações. Vilarejos que se sucediam moças de olhares sonhadores nas rústicas estações. Por volta das 13 horas, eis-me em Araçatuba, a cidade orgulho do Noroeste. Dirigi-me à Delegacia Regional de Polícia. O delegado, Dr. Constantino, alto, delgado, olhar pesado e barba que formava bizarros desenhos no rosto, examinava um processo. Fui direto ao escrivão e pedi um atestado de boa conduta. Anotou no papel de rascunho meu nome, filiação, idade, profissão, estado civil, naturalidade, residência e finalidade do documento. Não me lembro quanto paguei em emolumentos, e o escrivão me disse que voltasse às 16 horas. Havia deixado o galo de briga junto à porta, do lado de fora. Peguei-o e fui conhecer o destacamento que ficava na cadeia ao lado da delegacia. Ali apresentei-me ao comandante, sargento Petrônio, estatura média, rechonchudo, olhos de catarinense do Vale de Itajaí. Expliquei-lhe minha intenção e fui bem recebido. Muito bem, moço, disse num tom autoritário e me apontou 4 rapazes que conversavam na porta do restaurante Gaspar e com eles o soldado azulão. Aqueles são seus colegas de viagem. Eles vão sentar praça também e a partida será às 5 horas da manhã, em companhia do soldado Leite. Pode deixar sua mala no alojamento dos soldados e é nele que você vai dormir por hoje. Perguntou qual o meu nome para acrescentá-lo no passe e se enfurnou numa pequena sala. Depois de cumprir suas determinações, dirigi-me aos colegas que permaneciam no mesmo lugar e me observavam curiosos. Apertei a mão dos colegas e percebi que estavam contentes com a sorte futura, e o azulão sempre com olhos vermelhos em consequência dos aperitivos, e incitou numa conversa interrompida com a minha presença. Ele falava de suas experiências na função policial e na disciplina. Dizia que no quartel as atividades eram dobradas, e no destacamento era osso duro de roer a prisão de pessoas importantes. Rematou sua preleção dizendo que Praça Velho confia na experiência, na tarimba, e resolve qualquer problema. Convidei os camaradas para o cafezinho do seu Gaspar e encostamo-nos no balcão. Chegaram os demais soldados do destacamento, Leite, Taturana, Maneco, Criolo e Pedrão. Após o café, e alguns deles preferiram aperitivos, ofereci-lhes cigarros da famosa marca Rodeio. Continuamos o bate-papo enquanto soltávamos baforadas daquele autêntico quebra-peitos. Em seguida, separamos porque nós, candidatos a recruta, tínhamos que resolver alguns problemas antes da partida. Antes do embarque, pensei em avisar meus pais e irmãos. Eles moravam na Conderlândia, vilarejo próximo de Araçatuba e cujo nome oficial era Ferdinand de Laboreu, uma estação da variante da Estrada de Ferro Noroeste-Oeste do Brasil. Com essa intenção, segui pela rua Oswaldo Cruz. Na tentativa de encontrar algum conhecido que pudesse transmitir o recado, dei uma espiada no Café Central e fiz o contorno da Praça Rui Barbosa, indo a seguir sentar-me num banco do jardim. Bem junto ao coreto, não avistando uma pessoa de minhas relações de amizade, voltei meu pensamento para a cidade que prestes ia deixar. Observava a torre da igreja com seu enorme relógio. A torre, revestida de plaquetas, me lembrava um jacaré ou um peixe descomunal escamados. Aliás, abrindo um parênteses, Araçatuba é a mais linda das cidades da região, servida pela Noroeste, planejada como Belo Horizonte e Goiânia, e no presente momento, Brasília, ela tem todavia um traçado diferente. A Praça Rui Barbosa, com o jardim, é o centro. Daí partem ruas que se afastam umas das outras, uniformemente, como se fossem raios de uma circunferência. Essas ruas são cortadas por outras concêntricas à Praça Central, e então o traçado é semelhante ao fundo de um balaio ou jacá. Assim, uma pessoa que sai da Praça Rui Barbosa, donde quer que esteja, pode ver o jardim dessa praça. Se estiver numa das ruas principais ou se numa transversal postar-se em qualquer esquina, esse traçado é denominado radiado.
Aquela praça me evocou famosos oradores políticos, dentre os quais Jorge Amado. Em 1945, quando fervia a campanha pela presidência da República, então ocupada interina ou provisoriamente pelo Dr. José Linhares, por causa do golpe que derrubou Getúlio Vargas, as ruas naquele ano ostentavam faixas com dizeres significativos que conclamavam o povo para eleger o general Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes e o engenheiro Iedo Fiuza. Mas o relógio da matriz assinalou 15 horas e 30 minutos. Saí em direção da delegacia e após uns 200 metros de percurso, notei a falta de minha carteira que continha uns 400 cruzeiros, algumas fotografias, diversos selos, uma certidão de nascimento, um título de eleitor e uma carteira de identidade da União Postal Universal. Diminuindo o passo, lembrei-me de um momento em que 2 indivíduos velhotes, vendendo bilhetes de loteria, estiveram sentados junto de mim de ambos os lados, isto é, eu entre os dois. Peguei o atestado na delegacia e fui à cadeia. Comuniquei o ocorrido ao sargento Petrônio. Ele se prontificou a tomar providência e, junto com ele, voltei ao lugar fatídico. Mas não encontramos os vendedores de bilhetes nem na praça nem nas adjacências. O sargento me dirigiu palavras de conforto dizendo que teria que ser resignado e que aquele golpe não me seria o único na vida. Retornamos à cadeia, onde fui surpreendido com a presença de mais um colega. Era o Saturino, médio atlético baiano de Juazeiro. Trabalhávamos juntos na fazenda São José. Explicou-me que, tão logo soube de minha partida e o motivo que me levou àquela decisão, pediu a conta apressadamente e seguiu no meu encalço. Ao saber que fui vítima de furto, Saturino, que não tinha estreitas amizades comigo na fazenda, prometeu que pagaria todas as minhas despesas até entrarmos no 4º BC, em Bauru. Ante sua boa vontade, pedi-lhe que me adiantasse 10 cruzeiros para ir, antes que se encerrasse o expediente das repartições públicas, tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento. Corri ao cartório e expliquei o meu problema ao oficial do registro civil, o senhor Joaquim Geraldo Correia. Este prestativo, como de sempre, preparou o documento solicitado e me entregou dizendo que custava 20 cruzeiros, mas me perdoava 10. Desejou-me boa sorte e saí convencido mais uma vez de que, igual àquele homem, custaria muito para encontrar um seu igual em educação. Eu e Saturino, de imediato, nos tornamos colega. Desde então ele pagava minhas despesas de cigarros rodeio, fósforo, cafezinhos, sanduíches e até alguns gastos não considerados de primeira necessidade. Ao cair da noite, fomos tomar um lanche no restaurante Gaspar. Encostados no balcão, Saturino me olhou com piedade e disse: "Tua vida é um romanço." Em seguida, fomos zanzar na 13 de maio, onde vez ou outra cruzávamos com colegas e soldados, ocasião em que trocávamos a costumeira saudação tudo azul. As primas nos convidavam com olhares de meiguice de crocodilo e algumas negaceavam a nádega à maneira das dançarinas de rumba. No alojamento custei muito para conciliar o sono. Colegas e soldados chegavam em diferentes ocasiões e um bate-papo só terminou depois da meia-noite. Os assuntos giravam em torno da vida policial e militar e os soldados falavam com a entonação de instrutores. Durante a conversa, rememorei a vida de Lampião, Volta Seca, Antônio Silverino, Maria Bonita, Dioguinho, Tenente Galinha, Padre Cícero e muitos outros. No que concerne ao aspecto puramente militar, já começávamos a tomar conhecimento do que seja um desfile, uniforme de gala, continência de estilo, guarnição, educação física sueca, toque de rancho, repreensão, detenção, prisão fazendo serviço, prisão sem fazer serviço, etc. Quando o sono se tornava gostoso, fomos despertados pelo soldado Leite.